A paz do Senhor para todos os meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo maravilhoso. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós. Quero falar a respeito de um grande homem que nos concedeu um grande exemplo, falando sempre do amor de Deus, e o seu nome é Abraão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre este grande homem de Deus. Eu gostaria, meu querido, de convidar a você que está aí nos assistindo, que está aí no seu lar ou até mesmo no seu emprego, no seu trabalho, aonde você estiver. Se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, eu quero te convidar a você a nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, que se encontra registrada no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o versículo 1. Eu quero ler o versículo 1 e junto vamos meditar um pouquinho sobre a história deste grande homem por nome Abraão. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, e fazer-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero ler somente esses versículos da palavra do Senhor, e quero junto com você, meu querido, meditar um pouquinho nessa palavra de Deus, neste grande homem de Deus que uma certa vez foi chamado por Deus. A Bíblia diz que Deus chamou a Abraão e lhe fez uma grande promessa. E Abraão, como era um homem que tinha Deus no seu coração e ouvia o chamado de Deus, a Bíblia diz que Deus falou: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que de imediatamente Abraão ouviu a voz de Deus e fez conforme Deus tinha dito para ele. Primeira coisa que Abraão fez, a Bíblia diz que ele desce ao Egito, e quando ele desce ao Egito, ele desce como um homem comum, como um homem que tinha recebido uma promessa da parte de Deus. Se nós vamos ver aqui a passagem da Bíblia que fala sobre a história desse homem de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, vai nos falar a respeito de Abraão. Ele desce ao Egito como um homem comum. Quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que ele alcança as promessas de Deus na sua vida, a ponto dele se tornar um dos homens mais ricos de todo o Oriente. Um homem que recebeu uma promessa e foi realizado por Deus ali no Egito. Só que depois que ele passou aquele período no Egito, a Bíblia diz que ele volta do Egito, e quando ele volta do Egito, ele volta como um homem diferente, um homem que alcançou a promessa do Senhor, um homem que realizou na sua vida aquilo que Deus tinha prometido para ele. Abraão era um homem abençoado, tremendamente, adquiriu uma família, adquiriu recursos financeiros, se tornou um dos homens mais poderosos ali naquele território. E a Bíblia diz que quando ele volta do Egito agora, um homem abençoado, um homem cheio de Deus, cheio de bênçãos que Deus tinha realizado na sua vida, a Bíblia diz que ele coloca agora na posição de um homem que foi e que alcançou as promessas de Deus. Só que a Bíblia diz que depois que aconteceu tudo isso na vida de Abraão, Deus chama Abraão novamente. E Deus fala: Abraão, Abraão. E ele olha para o Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. Então Deus falou com Abraão assim: Abraão, dai-me o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, o teu filho amado Isaque, e oferece ele em holocausto, aleluia, para mim, e eu te mostrarei aonde isso vai suceder, vai acontecer. Vai para a terra de Moriá,
e quando você chegar ali, eu te mostrarei o monte aonde você irá oferecer o seu filho para mim. A Bíblia diz que de imediatamente Abraão, aleluia, ele recebe aquela ordem de Deus, aquele chamado de Deus, e diz a Bíblia que pela manhã, de madrugada, Abraão acorda, ele pega ali 2 de seus servos, de seus homens, juntamente com o seu filho Isaque, pega ali um jumentinho também, e ele prepara ali a lenha para o holocausto, e pega aqui aqueles 2 homens, dos seus 2 servos, e parte junto com o seu filho pela madrugada em direção àquele lugar que Deus tinha ordenado para que ele fosse oferecer o seu filho em sacrifício. A Bíblia disse que, estando ele a caminho em direção àquele lugar, a Bíblia disse que o seu filho Isaque falou para o seu pai: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. Então Isaque olhou para o seu pai e falou: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, eis aqui o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Então Abraão olhou para o seu filho e falou para o seu filho assim: olha, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então a Bíblia diz que eles caminharam em direção àquele lugar por 3 dias e 3 noites. E pela manhã cedo, a Bíblia diz que no 3º dia Abraão levanta os seus olhos e ele avista ali uma montanha naquela região ali de Moriá, nas terras de Moriá, ele avista uma montanha. Então Abraão, a Bíblia diz que ele pegou aqueles 2 moços que estavam com ele, pegou ali a lenha que ele tinha preparado ali para aquele holocausto e colocou sobre o seu filho e não permitiu ele que aqueles 2 homens o seguissem até o alto da montanha. Então ele virou para aqueles 2 moços e falou: olha, ficai-vos aqui, porque eu e meu filho iremos até aquele alto monte e vamos adorar o nome do Senhor. Depois que nós adorarmos o Senhor, então nós retrocederemos, voltaremos para vós de novo. E assim Abraão fez. Pegou a lenha, colocou sobre o seu filho, pegou ali o fogo e colocou nas suas mãos, pegou também o cutelo, que quer dizer um machado, e colocou sobre as suas mãos. E junto, a Bíblia disse que eles foram caminhando junto até chegar àquele lugar. Primeira coisa que aconteceu quando Abraão chegou naquele monte, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, ele construiu ali um altar, preparou um altar ali, onde certamente ele ia adorar o Senhor. Diz a Bíblia que sobre aquele altar ele pegou a lenha que o seu filho Isaque carregava e colocou sobre aquele altar. E a Bíblia disse também que ele pegou agora o seu filho Isaque, amarrou pelas mãos e colocou sobre o altar, em cima daquela lenha. E a Bíblia disse que Abraão era um homem tão determinado com as coisas de Deus, com a voz de Deus, que ele pegou a mão no fogo, pegou a mão no cutelo, que é um machado, e levantou para matar o seu filho. A Bíblia diz que naquele exato momento ouve-se uma voz do céu, uma voz de anjos, e disse para Abraão: Abraão, não faça tal coisa, não faça nenhum mal contra o teu filho, porque agora eu bem sei que você teme ao seu Deus, que verdadeiramente você serve ao seu Deus. Então por isso não faça nenhum mal contra o teu filho. E a Bíblia diz que imediatamente Abraão abre os seus olhos e olha para o alto da montanha. E ali ele vê um carneiro que estava ali preso entre aquelas árvores. E a Bíblia diz que naquele exato momento Abraão correu até aquele carneiro, pegou aquele carneiro e imolou aquele carneiro, arrancou o seu filho, tirou o seu filho de sobre aquele altar,
em cima daquela lenha e preparou agora aquele carneiro para que aquele carneiro fosse o holocausto preparado para adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que assim Abraão fez, preparou aquele carneiro, colocou sobre aquele holocausto, e quando estava tudo preparado, a Bíblia diz que agora ele começa ali juntamente com seu filho Isaque a adorar o nome do Senhor, a oferecer aquele sacrifício ao Deus que tinha prometido que dele faria uma grande nação, dele faria uma grande bênção, dele abençoaria aqueles que te abençoarem, e entre ele também amaldiçoaria aqueles que te amaldiçoarem. Abraão conhecia o Deus que ele servia de uma forma tamanha que antes mesmo dele subir aquele monte, ele falou com o seu servo: olha, eu e meu filho iremos até aquele monte e adoraremos o nome do Senhor, mas nós voltaremos para vós. O que me chama a atenção, meu querido, é a certeza e a convicção que Abraão tinha no Deus que ele servia. Ele sabia que quando Deus pediu para que ele imolasse o seu filho, matasse o seu filho, Abraão não preocupou em nenhum momento em matar o filho, em dar o seu filho para o Senhor, porque ele sabia que o Deus que ele servia, ainda que ele tirasse a vida do seu filho, matasse o seu filho, ele sabia que no dia da ressurreição dos mortos, dos justos, o seu filho ressuscitaria e glorificando juntamente com ele o nome do Senhor. Abraão conhecia a Deus, Abraão tinha uma experiência tremenda com Deus. Deus fez tudo na vida de Abraão. Deus tirou Abraão do meio do teu povo, na casa dos teus pais, e levou para uma terra no Egito que ele não conhecia, abençoou ele poderosamente, se tornou o homem mais rico do Oriente, um homem poderoso em bens, em família, em honestidade, um homem que temia verdadeiramente a Deus. E a Bíblia disse que Deus dos altos céus ouviu o coração de Abraão, ouviu o sentimento de Abraão, e a Bíblia diz que o anjo blandou do céu e falou: olha, Abraão, pela segunda vez o anjo disse a Abraão: por que não me negaste o meu filho, Abraão? Por que não me rejeitaste a minha palavra? Por que cumpriste o que eu te pedi? Agora eu vou te abençoar, vou te multiplicar, vou te engrandecer o teu nome, você será uma bênção sobre a face da terra e por onde quer que passares, e eu te abençoarei e te multiplicarei sobre toda a face da terra. Assim Deus fez na vida de Abraão, porque Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que era abençoado por Deus, um homem que Deus falava com ele, e ele falava: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e Deus assim o abençoava poderosamente. Meu querido, eu quero deixar essa mensagem aí para você que está aí ouvindo esse vídeo aí. Eu quero dizer para você uma coisa: se Deus te falou com você, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não desista desse Deus, acredite em Deus, acredita sempre que o Deus que você tem, Ele é poderoso para resolver os seus problemas, seja ele qual for, seja qual for a dificuldade na sua vida, o seu Deus é maior. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo aí, e quero te abençoar a sua vida, dizer para você que Deus te ama e sempre te amou e vai te amar sempre. Confia mais no seu Deus, e eu quero dizer para você que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui mais uma vez falando deste amor de Deus maravilhoso para com todos nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus hoje e sempre. Amém.